Oi seus cara de toba, vim fazer um vídeo de histórias então de slime. Se inscreve e dá like. Compartilhe com todo mundo que conseguirem, ok? Bora pro vídeo. História de quando eu fui obrigada a ter um caso com o motorista do meu pai, que não era 10 nem 20, mas 40 anos mais velho que eu. Para vocês entenderem como tudo aconteceu, desde muito pequeno eu sempre fiz tudo escondido dos meus pais. Só que esse tal motorista sempre esteve presente na minha vida, porque ele sempre me levava em todos os lugares. E consequentemente, às vezes ele via eu fazendo algumas coisas erradas. Mas aí eu percebi que ele nunca abria a boca e nunca falava de nada pra ninguém. E aí eu comecei a confiar nele e nem ligava mais, eu pedia pra ele me levar até no motel, pra vocês terem noção. Mas em um dia específico, eu já tava com 20 anos, ele foi me buscar na faculdade. E assim que eu entrei no carro, ele tava fazendo um caminho completamente diferente do caminho que seria pra minha casa. Mas como eu disse pra vocês, eu confiava nele, então eu fiquei mexendo no celular e nem liguei muito. Até que o pior aconteceu, eu já posto a parte 2 e leiam a legenda. Parte 2 de quando eu fui obrigada a ter um caso com um homem que era 40 anos mais velho que eu. Enfim, como eu confiava nele, eu nem perguntei sobre o caminho, mas aí do nada ele parou o carro e começou a me ameaçar. Ele falou que se eu não beijasse ele naquele momento, ele iria contar tudo o que eu fiz pros meus pais. E gente, se os meus pais sonhassem com 1% das coisas que eu fazia, a minha vida acabava. É sério, eu nem tô exagerando. Os meus pais eram muito rigorosos. Então, pra continuar tendo uma relação boa com os meus pais, eu aceitei dar uns beijos no motorista. E eu pensei que eu só iria dar um beijo nele e a minha vida estaria salva. Mas não, até hoje eu me encontro com ele e a gente fica às vezes. E é óbvio que ninguém sabe disso, meu pai nem imagina. Até porque hoje eu tenho 22 anos e o motorista tem 64. Mas hoje em dia eu gosto muito de ficar com ele e até tenho alguns sentimentos por ele. Leiam a legenda. História de quando meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu e o Vitor éramos melhores amigos desde pequenos. Morávamos no mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava: "Ah, para de brincadeira, eu sei que é mentira". E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer: "Eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque". Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o 2º ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu 2º ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele estava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que estava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Parte 2 de como meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Depois disso, eu comecei a namorar um cara que chama Vinícius. E quando o Vitor descobriu, ele disse que eu era nojenta e me xingou de várias coisas. E no dia seguinte, ele arrumou uma namorada. Mas o estranho é que ele não me bloqueou dessa vez. Ele, na verdade, começou a me mandar mais mensagens, dizendo como ele e a namorada estavam felizes juntos. E como eu era a melhor amiga dele, apoiei, né? E um dia, 2 horas da manhã, ele foi na minha casa e falou, tipo, eu não sinto nada pela minha namorada. E eu fiquei tipo, ok, então por que você tá com ela? E ele ainda teve a cara de pau de falar, você não percebeu que eu gosto de você? E eu mandei ele embora. Depois disso, nós evitamos de nos falar na escola. Mas um dia teve almoço na minha casa e a família dele foi. E nós não nos falamos durante as primeiras 2 horas. Depois disso, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria conversar e dizendo que ele estaria sozinho na casa dele hoje à noite. E eu fui lá e nós acabamos fazendo aquilo. Ele disse que era pra nós terminarmos os nossos relacionamentos. Mas no dia seguinte eu tava bloqueada. Eu fui na casa dele e adivinha quem estava lá? Sim, a namorada dele. Eu contei tudo pra ela, mas ela não acreditou em mim. Então nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Sigam no Insta pra mais conteúdo. Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava, e aí nisso tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão pra abrir pra poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou pra mim e falou assim, deixa o padrinho entrar com você, deixa. Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele, pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro? E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar. Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando. Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela
situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo, tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história. Então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né? Me levar pra casa dela, pra eu poder dormir. No outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena. E eu falei assim, não, madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa. E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo. Larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta. A sua madrinha faz de tudo pra agradar e é assim que você retribui, você não tem educação não? Junta suas coisas, você faz sua lição lá, olha só, sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha. A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim, minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por culpa eu resolvi me calar. E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né, e ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja, e quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né, de ir na igreja, a minha madrinha falou assim, Suzane, hoje eu não vou te levar, porque hoje vai ser um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim, e é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. Eu falei assim, não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim, eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não faço bagunça. E aí nessa hora minha madrinha pegou na minha mão, me levou pro quarto, trancou a porta, me sentou na cama e falou assim, conta agora pra Dinda o que tá acontecendo. Por que que você tá com medo do seu padrinho? E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu falei assim, não, madrinha, eu não sei. O meu padrinho falou assim que foi só uma brincadeira, que ele só tava brincando comigo. E a minha madrinha enxugou meu rosto e falou assim, tá, mas o que ele fez? E eu fui e contei. Falei assim, aquele outro dia, madrinha, que eu tava aqui, meu padrinho pediu pra entrar no banheiro comigo, mas ele tava só brincando. E a minha madrinha limpou meu rosto de novo e fez assim, ó, chega de chorar. Fica calma, não fala mais nada desse assunto. E voltou pra sala onde meu padrinho tava. E aí, nisso, ela começou a falar pra ele assim, que naquele dia não ia poder me levar pra igreja. E ele começou a oferecer pra ela pra poder ficar comigo, e eu não entendi. Eu pensava assim, eu acabei de contar pra minha madrinha o que aconteceu, como assim ela vai me deixar com ele? E na minha cabeça começou a vir assim, a minha madrinha, ela não acreditou em mim, ela vai contar pra minha mãe, a minha mãe vai me matar. E aí, a minha madrinha, ela ficou meio que um tempo fazendo esse jogo com o meu padrinho, sabe? E ela falava assim, ah, não, eu acho que eu vou levar a Suzane pra casa, não vai ter jeito de levar pra igreja. E meu padrinho insistindo, não, deixa ela comigo, ela não dá trabalho, eu olho. E depois a minha madrinha virava o jogo. Ah, não, vou levar ela pra igreja, ela já tem 9 anos, tem idade de ouvir as coisas que vão ser faladas lá. E meu padrinho, não, é melhor não, a menina só tem... Nossa, ele insistia demais. E aí, só na última vez que o meu padrinho insistiu, que eu percebi o que a minha madrinha estava tentando fazer. Ela estava tentando comprovar que ele realmente estava com segundas intenções comigo no outro dia e não só brincando. E aí, na última vez que ele insistiu, ela falou assim pra ele, seu porco, monstro, nojento. E ele ficou lá sem entender, perguntando o que estava acontecendo. Ela entrou no quarto de novo, me pegou e me levou embora, porque certamente ela não queria brigar, não queria falar o que tinha que ser falado na minha frente, né? Quando a gente chegou na minha casa, ela falou assim pra minha mãe, olha, Silvana, você deveria prestar mais atenção na Suzane, você deveria reprimir menos a sua filha e ouvir mais. Eu comecei a chorar, porque pra mim, a minha mãe ia brigar comigo, sabe? E a minha mãe perguntou ela o que estava acontecendo, ela falou assim, pergunta pra Suzane, e foi embora. Minha madrinha estava muito nervosa também, a minha mãe percebeu. E a minha mãe perguntou, né, me fez contar, eu contei tudo pra ela. Nisso que eu contei, a minha mãe me abraçou e começou a chorar e começou a pedir perdão, sabe? E aí, certa vez, eu já era adulta e estava contando essa história, e uma pessoa falou assim pra mim, ai, mas que drama, ele não fez nada com você, ele só te chamou pra ir no banheiro, talvez ele só tava brincando mesmo. E eu te falo, não, ele não tava só brincando. Eu só tinha 9 anos, mas eu lembro perfeitamente do olhar dele de desejo pra mim, quando ele pedia pra entrar no banheiro comigo. E eu lembro
inclusive o tom de voz dele sussurrando para o pessoal que estava na sala não escutar. Então não vem me dizer que era só brincadeira. E só não aconteceu algo pior porque a minha madrinha notou a tempo a minha mudança no comportamento, né? E ela agiu muito rápido, porque senão eu tenho certeza que teria terminado bem pior. Então não vem me dizer que foi só brincadeira. Assédio não é brincadeira. Assédio é um ritual que antecede um possível... História de quando eu fiz todos os garotos da minha escola se apaixonarem pelo meu fake. Pra vocês entenderem toda a história, eu e minha melhor amiga decidimos criar esse fake pra testar o cara que ela tava ficando, pra ver se realmente ele era fiel a ela. Então a gente criou uma conta, achamos uma foto de uma menina bonita e começamos a postar. De começo, o cara que a minha amiga tava ficando nem deu bola, mas depois de um tempo ele começou a querer encontrar esse nosso fake. A gente inventou uma desculpa e paramos de responder ele pelo fake. Depois de um tempo, minha amiga inventou uma desculpa e terminou com ele. Mas ela esperou o tempo suficiente para ele não descobrir que o fake era nosso. E foi aí que ela teve a ideia de continuarmos com o fake e mandarmos mensagem para todos os garotos da escola. Depois de um tempo, todo mundo só falava dessa tal menina, que no caso era nossa conta fake. Todas as garotas da nossa sala só falavam mal dessa tal menina, porque nessa brincadeirinha a gente acabou destruindo alguns relacionamentos. Mas foi aí que descobriram Já Posta Parte 2. Parte 2 de quando eu fiz todo mundo se apaixonar pelo meu perfil fake. Todos os garotos estavam caindo perfeitamente, e toda vez que era pra marcar algum encontro, ou a gente não aparecia no local, ou a gente dava uma desculpa. E eu nem sei como, mas todo mundo caía. Até que, em um certo dia, eu e minha amiga tivemos uma briguinha super boba e ela ficou chateada comigo. Mas como era bobeira, eu não dei bola e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, tinha muita mensagem no meu celular, e todo mundo tinha descoberto que a conta era minha. O que eu achei muita sacanagem, porque ela me entregou e fingiu que a conta nunca foi dela. Sendo que quem teve toda essa ideia tinha sido ela. Mas enfim, ninguém mais olhava na minha cara. Eu não saía com ninguém da escola, eu tava bem isolada mesmo. Chegou ao ponto de que meus pais precisavam me obrigar a ir pra escola, porque eu só era muito, muito zoada por lá. E essa minha amiga nunca assumiu que ela também estava com a conta. Depois de um tempo, meus pais decidiram me tirar daquela escola porque eu realmente estava sofrendo sozinha. Espero que vocês tenham gostado tal e Feliz Natal e Feliz Ano Novo!